Kenjaku, o vilão perfeito, ou quase. Um homem que trocou o sentido da vida pela curiosidade, que trocou a morte pela continuidade e a moral pela evolução. Hoje vamos falar sobre um personagem que, mais do que um vilão, é uma ideia viva. Kenjaku, o corpo morto andante. Curiosidade sem limite. Kenjaku representa o homem que rompeu os limites da existência em busca de conhecimento. Como um Prometeu amaldiçoado, ele desafia os deuses do Jujutsu, o tempo, o destino e até mesmo a morte. Mas sua curiosidade não era só para entender. Ele queria criar algo novo, modificar a humanidade, refazer o destino. A humanidade falhou. É hora de reprogramar a espécie. Na primeira temporada, mal notamos ele. Mas na segunda, quando descobrimos seu passado e vemos o plano contra Rico Amanai, começamos a entender. Kenjaku não é só um vilão. Ele é um arquétipo filosófico. O cientista que não acredita mais em limites éticos, porque acredita estar criando algo maior. No arco do passado de Gojo, a missão era clara. Proteger Rico Amanai, o receptáculo do plasma estelar, que deveria se fundir com Tengen, o ser imortal que mantém as barreiras Jujutsu do Japão. Mas Kenjaku já havia tentado impedir essa fusão séculos antes, e falhou. Na segunda tentativa ele quis ir além. Matar o portador dos 6 olhos e o receptáculo enquanto ainda eram bebês. Mas o destino não permitiu. Toda vez que um era eliminado, outro nascia. Porque o mundo Jujutsu tem sua própria trindade sagrada. Tengen, o receptáculo e os 6 olhos. Unidos pelo destino da feiticeira. É aí que entra Toji Fushiguro, o caçador de recompensas. Um homem com a restrição celestial, sem um pingo de energia amaldiçoada. E por isso mesmo, fora do sistema de destino Jujutsu. Toji conseguiu matar a receptáculo e quase matou o Gojo também. Coisa que nem o próprio Kenjaku havia conseguido em séculos. Toji não fazia parte da engrenagem, e todo sistema teme o que não pode controlar. O destino Jujutsu era um ciclo fechado, e Toji foi a falha que abriu caminho para os planos de Kenjaku seguirem adiante. Ao usar Toji como ferramenta, Kenjaku prova que o destino pode ser burlado por alguém que esteja fora dele. Isso é quase uma crítica existencial. Se o destino é inevitável, por que Toji conseguiu mudá-lo? Talvez porque ele, assim como Kenjaku, é um erro necessário, uma anomalia, um desvio que revela que o sistema não é perfeito. A técnica inata de Kenjaku permite transferir seu cérebro de corpo em corpo, mas não é só isso. Ele também herda a técnica inata do corpo possuído e pode acessar parte das memórias do antigo dono. Foi assim que obteve a manipulação de maldições do Geto. E é por isso que ele estava sempre um passo à frente. Kenjaku não precisava de força física. Ele usava conhecimento, estratégia e tempo como armas. A morte é uma pausa, não um fim. Meu pensamento continuará, mesmo que vocês esqueçam meu nome. Durante o arco do Jogo do Abate, Kenjaku finalmente atinge seu objetivo. Se funde com o Mestre Tengen, rompendo a lógica natural da alma e da consciência. Essa cena não é só uma vitória vilanesca. É um momento quase filosófico. Se todos compartilharem uma mente, não haverá guerra, ego ou sofrimento. Só silêncio. Mas a pergunta é, o que resta de humano quando você apaga o eu? Kenjaku deixou de ser um indivíduo há séculos. Agora, ele é ideologia pura. O vilão estoico. Ao longo da obra, ele se mantém frio, calmo, analítico. Mesmo diante da morte, mesmo quando perde. Como um estoico que já aceitou o que virá, porque sabe que já plantou as sementes do caos. E é aqui que vem a decepção. Um personagem tão profundo, tão estrategista, tão rico, foi descartado rapidamente. E o Tokotsu, com a ajuda de truques e aliados, derrota Kenjaku, sem monólogo final, sem batalha épica à altura, e o pior, Sukuna assume o posto de vilão principal, mesmo sendo um personagem com muito menos construção filosófica e narrativa. Kenjaku tinha tudo para ser o clímax da obra, mas foi descartado cedo demais. Ele, que desafiou o destino, caiu justamente nas mãos do destino do autor. Um personagem que queria fugir do ciclo, mas foi preso no ciclo do roteiro. Kenjaku era mais que um vilão. Ele era a pergunta que o autor se recusou a responder, e se o maior perigo não for a maldade, mas a inteligência sem limite, um personagem que, por si só, desafiava o próprio conceito de herói, vilão, alma e destino. Mas, mesmo ele, mesmo aquele que controlava tudo, foi vítima da narrativa do autor. Kenjaku representa o medo mais antigo do ser humano,
alguém que entende demais, vive demais e sente de menos. Porque quanto mais você entende, mais frio você se torna. E quanto mais frio, mais perto da monstruosidade você chega. Ele não é só o vilão perfeito. Ele é o espelho do que a humanidade pode se tornar. Ou talvez do que ela já é. Kenjaku, o vilão perfeito, ou quase. Se curtiu essa visão mais profunda, deixa seu like, se inscreve. Até a próxima, capitães.